Olá pessoal, a paz seja com você e sua casa. É um prazer voltar a falar com vocês. Aqui Rogério Canove, eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shabbat Shalom, uma boa noite a todos. Muito bem, nós havíamos prometido a vocês que iríamos dar uma sequência para explicar um pouco melhor a questão da vinda de Yahushua, Filho do o homem. filho do homem já, né? Nós falamos no vídeo do Apocalipse a marca da besta, a sequência que nós estamos falando lá nos sete selos, que ele já tinha vindo. E eu gostaria de. Eu coloquei lá no vídeo, comentei com alguns amigos e irmãos que nós iríamos esclarecer um pouco melhor. E tivemos o privilégio de ter uma das irmãs que está no grupo Sobrevivência. Ela fez uma pergunta a respeito desse assunto. O Criador abençoe a casa dela. Ela foi assim objetiva. Ela fez duas perguntas e nós vamos contemplar aqui também essas duas perguntas nesse estudo. Eu quero dizer a vocês que nós fizemos já separamos aqui para ficar mais prático, para ficar mais objetivo e para não ficar longo o vídeo. E eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu sei que é um assunto polêmico, mas você tem o direito de interpretar do jeito que você quiser. Mas nós vamos comentar aqui o que está escrito, tá certo? E nós não vamos comentar além do que está escrito. Nós vamos usar o texto, né? E o texto se explica. E um detalhe, você tem todo o direito de pensar diferente, né? De achar diferente, tá legal? E nós estaremos orando por você do mesmo jeito, mas nós queríamos complementar aquele vídeo do Apocalipse. O que você vai ver aqui, né? Quando foi a vinda do Filho do Homem? Quando terminou as 70 semanas de Daniel? E quando foi a consumação dos séculos? A Mariane vai ler para nós iniciarmos Mateus capítulo 4, verso 12. Havendo Yahushua, porém, ouvido que João foi entregue à prisão, retirou-se para dentro da Galiléia. E havendo deixado Nazaré e havendo vindo, habitou em Cafarnaum, que está à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, a fim de que fosse cumprido aquilo havendo sido dito por intermédio de Isaías, o profeta, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar do outro lado do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo, aquele estando assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos homens estando assentados na região à sombra da morte, a luz lhes raiou. Então, se nós vamos usar qualquer parte dos livros encontrados no Novo Testamento para falar sobre possível vinda, anticristo, o que seja, aqui está. Nós estamos usando o texto, tá certo? Nós estamos usando os textos do Novo Testamento, vamos colocar assim para todos compreenderem. Tá legal? Nós sabemos que cada livro é um livro, mas aqueles que compõem os livros do Novo Testamento da Bíblia. Então nós estamos usando o texto aqui. Eu não fiz melhora de nada, eu simplesmente peguei de uma versão ali bíblica, estou colocando aqui. Se você quiser, você pode fazer melhoras, melhora muito mais ainda a compreensão. Mas aqui no verso 17, o que ele diz, Mariane? Desde aquele tempo começou Yahushua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque tem chegado vizinho o reinar dos céus. É lógico. É lógico, porque todos os profetas estavam vindo, pregando, inclusive João e Yohanan estava pregando para aquela nação escolhida, para esta nação escolhida, tá certo? E ele vem dizendo agora também, arrependei-vos porque é chegado o reino, tá legal? Então o reino estava presente ali já. O que mais que ele disse em Lucas 17, 20, Mariane? Ora, havendo Yahushua sido interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reinar de Arruá, lhes respondeu e disse: não vem o reinar de Arruá com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reinar de Arruá no meio de vós está. Então os teólogos não podem mudar isso aqui, né? E nem os rabinos judaicos messiânicos.
Eles não podem mudar isso aqui. E Yahushua está dizendo aqui, com as palavras dele, o reinar não é exterior, não é visível, ei-lo aqui, ei-lo ali. É um reinar espiritual, certo? É óbvio, se ele estava ali e ele disse, o reinar está aqui, vizinho, é óbvio que se ele não estava reinando, se o rei era outro, é óbvio que é espiritual. O que mais ele disse, Mariane? E disse aos seus discípulos: Virão dias quando intensamente desejareis a um só dos dias de o Filho do Homem ver, e não vereis aquilo. E vos dirão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago que está relampagueando, resplandece para fora da inferior do céu até para dentro da outra inferior do céu. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Primeiramente, porém, é necessário ele padecer muitas coisas e ser rejeitado para longe desta geração. Pode continuar. E exatamente como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias de o Filho do Homem. Comiam, bebiam, os homens casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que entrou Noé para a arca, e veio o dilúvio e fez perecer todos eles. Tá. Então, ele fez uma comparação aqui com Noé. Noé e toda a sua família foram salva do dilúvio. Eles não foram arrebatados e foi um juízo. É lógico que esse juízo foi a nível da terra toda, segundo a Escritura. Porém, Noa e sua família não foram salva por completo. Digamos assim, Cã, por exemplo, ele foi salvo junto com seu pai do dilúvio, certo? O povo lá do Egito fora salvo naquela noite do anjo da morte, vamos colocar o mensageiro, o anjo está errado, o mensageiro da morte, mas nem todos que foram salvos ali entraram na terra prometida. Nós temos que entender isso. O juízo do Criador vem. A separação espiritual acontece. Mas nem sempre quem foi separado fica sempre separado, né? Olha o que aconteceu com Ló. Lê aí pra gente, Mariane. Parou no verso 28. Uhum. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No mesmo dia, porém, em que saiu Ló para longe de Sodoma, ele fez chover fogo e enxofre provenientes de dentro do céu e fez perecer todos eles. Tá. Então é outro juízo. Agora para um local e não a nível de terra toda. Correto? E você sabe muito bem que a família de Ló foi separada, assim como Noa com sua família foi separada. No caminho, a mulher de Ló ficou para trás, do mesmo jeito, porque ela desobedeceu. Então, ele está comparando, mostrando aqui, é óbvio isso, que ele está falando sobre os juízos que já vêm acontecendo. E ele fala o que no 30 em diante, Mariane? Desta mesma maneira, será no dia em que o Filho do Homem é manifesto. Naquele dia, quem estará sobre o telhado e os seus utensílios e panos estiverem dentro da casa, não desça ele para os levantar e carregar. E da mesma forma, aquele que estiver no campo, não volte para dentro das coisas de atrás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Tá, só um detalhe. A esposa de Ló estava dentro da cidade? Não. Ela morreu queimada por fogo e enxofre? Não. A esposa de Ló estava separada espiritualmente, porém ela desobedeceu e mesmo assim ela pereceu no caminho e não no juízo dentro da cidade. Segue, Mariane, por favor. Isso é bem sério. É lógico. Todo e qualquer homem que procurar a sua vida salvar, a perderá, e todo e qualquer homem que a perder, a preservará. Então, mais uma vez interrompendo aqui, você vai observar, Flávio José, ele fala sobre a destruição de Jerusalém, correto?
ele dá a descrição da destruição de Jerusalém, e nós sabemos que muitos haviam sido dispersos após o Pentecoste dali. Eles saíram pregar o evangelho, mas vamos supor que ficaram algumas pessoas ali sinceras e verdadeiras, justas, né? Que como que eu posso dizer? Pessoas que acabaram se arrependendo dos seus pecados, que ouviram o Criador. E outras pessoas também que perderam suas vidas fora da cidade, né? Então, aqui, se você não observou a comparação que ele fez lá em cima, e se ele disse lá em cima que o reino dele não é físico, então você não vai ver ele de maneira nenhuma arrebatando ninguém aqui, certo? Simplesmente separando espiritualmente a pessoa. Se ele está dizendo que quem morre não está perdido também, olha aqui que ele disse. Olha, naquele dia, onde é que está aqui que você leu, Mariane? Aqui, o verso 33. Lê de novo, Mariane. Todo e qualquer homem que procurar a sua vida salvar, a perderá. E todo e qualquer homem que a perder, a preservará. Entende? Entende a situação espiritual aqui? Segue, Mariane, por favor. Digo-vos que naquela noite estarão 2 pessoas sobre uma só pequena cama, e uma pessoa será tomada, e o diferente será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas no mesmo local, uma será tomada e a diferente será deixada. 2 varões estarão no campo, um será tomado e o diferente será deixado. E eles, havendo respondido, lhe dizem: Ó mestre. E ele lhes disse: Aonde quer que estiver o corpo, aí serão ajuntadas as águias. Olha só, nós temos aqui uma orientação da sequência do discurso dele. Eu não posso pegar um verso isolado aqui e dizer que na vinda dele haverá esse tipo de arrebatamento. O que a gente faz com o começo da conversa dele lá em cima? Nós jogamos fora? Não, nós temos que incluir no contexto, tá certo? Mateus 28, 18. O será tomado que ele fala ali será tomado para ele. É óbvio. Para a vida espiritual. Eis que estou no caminho batido. Sim, será tomado para o caminho espiritual. Será separado para ele. Se alguém... Nós já falamos isso em outro vídeo sobre as vestes espirituais. Eu poderia até aplicar essa situação aqui, né, no que nós vamos colocar aqui abaixo, que é a destruição de Jerusalém. Eu posso aplicar também para as pessoas que já não estavam lá, para não retornar lá para dentro. Eu posso aplicar também, correto? Na situação agora da consumação do século em si, tá? Mas não dizer assim que alguém vai ser arrebatado, né? Sumir igual fumaça. Não tem isso na história, gente. Não tem isso na história. Tudo aconteceu visível, né? Elias visível, certo? Não tem, tá? Mateus 28, 18. E havendo se aproximado, Yahushua lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder dentro do céu e sobre a terra. Havendo vós ido, portanto, ensinai e fazei discípulos de todas as direções, acho que faltou um pedaço ali. Eis que eu convosco estou todos os dias, a saber, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, eu tirei a forma de batismo aqui, porque inclusive essa versão aqui traz o que foi acrescentado em parênteses, né? Então, por isso que você vai sentir falta aqui do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Então, assim, o que eu queria que você entendesse aqui? Ele fala sobre a consumação. Ele está olhando para os discípulos. É o momento em que ele vai, vamos colocar assim, a ascensão dele. Eu estarei convosco. Ele está olhando para os discípulos. A gente tem que perder essa mania de pegar o evangelho, por exemplo, e achar que ele estava falando com a gente. Ele não estava falando com a gente. Nós não estávamos lá. Podemos tomar espiritualmente para nós hoje? É claro, é óbvio. Mas ele estava falando com as pessoas que estavam diante dele, os discípulos dele, até a consumação do século. Que século é esse? Século é a cada 100 anos. Daniel 9, 24. Lê pra gente, Mariane.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado fora o Messias, mas não por causa de ele mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim da guerra serão determinadas assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E por causa do espalhamento das abominações, ele o fará assolada, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. É a nação dele. A cidade dele. Leia Deuteronômio, da metade para frente. Leia, depois que você terminar de ver esse estudo. E você vai perceber que o Criador está dizendo, olha, esse povo aqui, Moisés, que eu estou separando, lá nos capítulos finais, esse povo, Moisés, esse povo vai se corromper. Esse povo que Josué vai atravessar aqui com eles, esse povo vai se corromper. Eu vou caçar eles. Eles vão seguir após outros deuses. É óbvio. A consumação aqui é a consumação da profecia lá de Deuteronômio. Tem que ler. Se não entender da Torá, não consegue ver isso aqui. Como é que eu vou tentar aplicar isso aqui para mim? Como é que vai tentar entender profecia se não conhece a Torá? Se a Escritura está falando que é para o povo dele, não é para mim, não é para você. Ah, mas nós não somos o povo dele? Sim, mas a ordem para a reconstrução de Jerusalém foi dada por volta do ano 400, vamos colocar antes de Cristo, que é assim que eles medem a cronologia do tempo. 420, 424, 22 ali, mais ou menos, ou 40, se eu não me engano. 40? 40. Eu não lembro bem agora, mas foi no ano 400, antes de Cristo. Pega aí 490, aliás, 70 vezes 7, 70 semanas estão determinadas. É porque são 70 semanas de anos. De anos. Então 400, é 70 vezes 7 dá 490 anos. 490 anos. Onde que dá isso aí? Eu até falei no outro vídeo, eu errei. Eu falei que quando eu errasse, eu não teria vergonha de voltar atrás. Eu comentei em um vídeo anterior, na série falando sobre a marca da besta, que as 70 semanas se cumpriu em Estevão. Não. Aqui no início do verso, teria que fazer cessar a transgressão. Onde era feita a transgressão? A transgressão era feita no templo. Então, só com a destruição do templo é que parou de imolar o cordeiro. Nas datas erradas e o cordeiro errado. Não precisava mais. 70, até o assolador. Então, tudo tem que ser cumprido dentro dessas 70 semanas. Nas 70 semanas, terminou, consumou o século que Yahushua falou sobre os discípulos. Estarei convosco até a consumação do século. Então, aquela geração tinha que ver a consumação do século. E aquela geração era a geração dos discipulados. Isso. Eles presenciaram isso. Eles estavam presentes ali. Então, testemunhou. Observe que a profecia, então eu tenho o juízo de mundo ali no dilúvio com Noa. Eu tenho juízo de cidade, Sodoma e Gomorra. Eu tenho juízo ali no Egito. Nínive. Eu tenho vários juízos. E eu tenho os profetas do Criador anunciando: arrependei-vos, se organiza, povo. Mas o povo, alguns se organizam, o Criador, né? Como aconteceu com Jonas. Como que fala Jonas e Ioná? Ioná. Então, o camarada ficou revoltado. Mas aquele povo lá, o senhor vai perdoar aquele povo?
Entende? Então nós temos que entender a Escritura com a Escritura. Eu não tenho que colocar coisa onde não tem. A Escritura própria se explica. Então, se Yahushua olhou para os discípulos lá, no verso 19 de Mateus 28, e disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, a saber, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Com vocês. Então, é óbvio, nós temos a profecia das 70, quando Yahushua disse isso, as 70 semanas não tinham terminado. As 70 semanas de juízo, de purificação para aquele povo não tinha encerrado. Quer ver mais prova disso? Aqui Atos. Atos 2,14. O que aconteceu, Mariane? Atos 2,14. Havendo, porém, parado de pé Pedro, levantou sua voz e lhes proclamou: Ó varões judeus e todos aqueles habitando em Jerusalém, isto a vós notório seja, e dai ouvidos às minhas palavras, porque não estão estes varões embriagados, porque é a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é aquilo, tendo sido dito através do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahuá, que derramarei para fora proveniente de junto do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos varões jovens visões verão, e os vossos velhos sonhos sonharão. E também sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas, naqueles dias derramarei proveniente de junto do meu espírito, e profetizarão. E concederei aparecerem prodígios no céu acima e sinais sobre a terra abaixo, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e notável dia de um mestre. E acontecerá que todo e qualquer homem que invocar o nome de um mestre será salvo. Entende? A Escritura precisa de explicar a si mesma. Eu não tenho que pegar coisa e colocar para mim que não foi escrita para mim, que foi escrita para um povo. Tá certo? Eu tenho aqui, olha lá, em relação ao sol, o que aconteceu naquela época? O que estava acontecendo naquela época? Você vai notar aqui que tão logo os discípulos cumpriram essa festividade, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a serem mortos. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes estava dentro das 70 semanas, Sim. correndo ali dentro das 70 semanas. E eles, o que Pedro disse ali a respeito do profeta Joel foi um cumprimento, estava se cumprindo naquele dia ali o que o profeta Joel falou, né? A respeito do derramamento do Espírito. Estava acontecendo ali, porque as pessoas que estavam ali testemunhando do que estava acontecendo, eles falarem as línguas estrangeiras para a conversão de muitos, estavam dizendo que eles estavam bêbados. E Pedro fala, como que nós estamos bêbados, sendo que é a 3ª hora do dia? Era por volta de 9 horas da manhã. Então Pedro ele repete a profecia de Joel que estava se cumprindo ali naquele momento. É claro, a Escritura toda, ela se explica. Nós precisamos de entender os juízos. Eu não tenho condições de falar para você em que momento que vai ser o nosso juízo, correto? Porque o ungido, ele está vindo. A Escritura é muito clara. Nós não percebemos. Ele passa para fazer o juízo. Agora, quando que vai consumar toda... Um milênio, os milênios, né? Que agora são milênios, porque os séculos já foram consumados. Eu não tenho condições de explicar isso para vocês. Quando que vão ser consumados os jubileus da Terra, eu também não tenho condições de explicar para vocês. Todas as vezes, não se engane, todas as vezes que ocorre o juízo, o Criador está presente. Todas as vezes. Ele pode usar, autorizar um povo a destruir. Ele usa nações inimigas para poder fazer o juízo. Mas é o juízo dele. Uhum. Leia Deuteronômio que você vai entender o que eu estou falando. É uma guerra. Aplica Deuteronômio aqui, a profecia de Daniel. E aí você vai ter certeza do que eu estou falando. Não precisa de ficar com as minhas palavras. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui está, né? São detalhes que nós separamos aqui para vocês. Você consegue estudar muito mais dentro dos evangelhos e da Escritura. Mas para isso precisa de ler e aplicar a leitura a ela mesma.
E não chegar numa situação e colocar assim, olha pessoal, não, vou pegar uma teologia e vou aplicar aqui no contexto. Não, a escritura própria se explica, tá certo? Reveja o estudo. Se você precisar, nos pergunte, nós estaremos à disposição, você que é inscrito lá no canal, você que também está no grupo no grupo Sobrevivência lá no WhatsApp, se você precisar, mande um recado para nós, nós estaremos à disposição para mais alguma informação. Um forte abraço, nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. Shalom, até mais.